E aí, pessoal, tudo bem? Até bom, foi bom vocês terem feito esse encontro aí, porque eu estava tossindo até 10 segundos atrás. Então foi muito legal. Deu um intervalo, bebi uma água aqui, tá ótimo. Maravilha, sextou. Vamos que vamos. Estamos no timing perfeito, né, Caio? Exatamente. Exatamente. Até parece que nós três combinamos de acontecer isso, né? Tá vendo? Assistir, né? É isso aí. Bom, vamos lá, Caio, começar falando aí sobre a questão do desemprego, né, que apresentou aí queda considerável segundo o IBGE, né, esses dados que saíram aí durante a semana e que chamaram a atenção. Quais que são os possíveis motivos aí, na sua opinião, para esse cenário? O que eles estão indicando aí, né? A gente pode dizer que estão aí intrínsecos aí ao fim da pandemia? Será que vem um dígito ainda em 2022? Olha, todos os motivos vão na mesma direção. A economia está se recuperando. Não é talvez a recuperação que sonhávamos, não é talvez aquela recuperação que nos enche de alegria e de orgulho, mas é uma grande recuperação de fato, não tem como negar. Né? Essa queda foi considerável, estava em 14,9% no trimestre encerrado em março de 2021, e nesse exato momento, no trimestre encerrado em abril de 2022, que são os dados que saíram agora, está em 10,5%. Mas ainda está em dois dígitos, ainda são 11 milhões de pessoas. Outra notícia meio complicada é que a renda média caiu para cerca de R$ 2.700 por pessoa, né, que é considerada aí dentro desses dados, né, cerca de 2.800. Só que é uma queda muito grande e traz um aspecto muito positivo, que é o seguinte: a massa salarial da economia, ela aumentou. Ela aumentou cerca de 1% nesse último dado, nesse último trimestre. Isso, na prática, significa que todas as pessoas que entraram, né, voltaram para o mercado de trabalho e tudo mais, elas acabam tendo uma injeção de capital, uma injeção de dinheiro na economia de maneira bastante direta. Isso é extremamente positivo, porque todas as vezes que a gente pensa em alguma situação, tá meio apertado, o endividamento das famílias está aumentando, o governo devia, sei lá, liberar o FGTS de novo. Beleza, é uma boa ideia. Só que na maioria das vezes, esse tipo de coisa mexe com alguns dados que são de estoque. A pessoa tem um estoque de FGTS, o cara tem R$3.000 de FGTS, e o governo libera 1.000. Ele vai lá, pega esses 1.000, mas enfim, no máximo ele vai sanar aquele estoque. Não é uma coisa mais permanente. Já o emprego é diferente. O emprego significa um fluxo. E esse fluxo significa que, aos poucos, a gente tem observado uma melhoria na economia. Então, assim, a taxa caiu de 14,9% para 10,5% em um ano, que é um dado realmente extraordinário. Por um lado, a renda média caiu um pouco, mas, por outro lado, como a massa salarial se elevou, a notícia é bem mais positiva do que negativa. E, no final das contas, uma coisa que é importante: o desemprego ele pode ser considerado como um certo termômetro da economia, um termômetro positivo da economia. Por quê? Quando a economia está piorando, ela vai ficando cada vez mais complicada, o desemprego tende a subir, como a gente observou aí, né, como aconteceu de maneira bastante vigorosa na última crise que a gente passou, a de 2015 2016, né, antes da que a gente teve com a pandemia. Só que quando você tem a reversão disso, significa que as coisas estão voltando ao normal, e parece que eu estou falando só no aspecto pandemia, mas é porque não é normal o desemprego ficar tão elevado quanto que a gente tem ainda, mas isso significa que as pessoas estão voltando para o mercado de trabalho, as pessoas voltando para o mercado de trabalho, elas voltam a recompor a massa salarial do país, a massa salarial significa dinheiro circulando na economia, e as coisas vão aos poucos melhorando. Então, segundo esse andamento, que tem sido mais positivo do que muito se esperava, né? O dado anterior a isso era de 11,1%, a expectativa do mercado era de que voltasse para 11% e veio para 10,5%, então realmente é um avanço muito interessante, muito positivo. Não dá para a gente descartar que teremos desemprego em um dígito ainda em 2022, o que é uma notícia muito interessante, sobretudo se a gente for pensar nas piores possibilidades, nos piores cenários que chegaram a ser traçados no momento mais duro da pandemia, né, que o desemprego foi ali para 14,5%, depois chegou a 14,9%. Muita gente pensou, eu incluso,
que esse desemprego em 2 dígitos ainda se arrastaria por muito tempo, talvez 2024, 2025 ou até mais adiante. Mas o desemprego voltar antes é uma notícia muito boa. Para quem fala aí que sempre que eu apareço aqui eu trago notícias ruins, essa notícia é muito boa mesmo. Com certeza. Caio, o choque atual aí de commodities, ele produz efeitos positivos para o Brasil, que também é exportador desses produtos, mas também cria um problema social, né, devido ao aumento de preços de energia, combustíveis, alimentos. Eu queria saber quais que são as opções para lidar com esse problema, deixar os preços equilibrarem o mercado, reduzindo o consumo, não intervir nos preços e arriscar desencorajar os investimentos. Qual que é a sua visão sobre o assunto? Olha, de fato, a gente passa por um momento em que as commodities estão pressionando provavelmente mais do que a última vez que a gente viu isso acontecer, que foi ao redor ali de 2008, a faixa entre 2008 e 2012. A gente teve pressões análogas. O índice de commodities da Bloomberg, por exemplo, ele está se aproximando de 300. Normalmente ele fica muito distante disso. Hoje de manhã eu estava dando uma olhada, ele estava em 287, é bastante elevado, geralmente ele fica muito abaixo disso. E isso significa, né, traz aí uma proxy para o fato de que a gente está passando por um boom de commodities. Fatores como a guerra na Ucrânia, que altera aí a oferta de alimentos para baixo, a oferta de fertilizantes e de insumos de fertilizantes, o que se não diminui e dificulta as safras, pelo menos deixa com que elas fiquem mais caras, o efeito também é análogo. E para além disso, uma interrupção no tráfego de navios, sobretudo de grãos ali no Mar Negro, que eu vim ouvindo bastante assustado nesses últimos dias aí, porque também tem jogado algumas commodities para cima, principalmente alimentícias. Para além do efeito de ter ainda muito dinheiro na praça, que está sendo enxugado, começou agora, mas ainda tem um longo caminho pela frente, tudo isso sinaliza que quem está bem posicionado no mercado global de commodities, e o Brasil é um desses países, acaba tendo aí boas notícias. O limitante disso, o fator de limitação disso, é quando o preço começa a destruir demanda. Se isso parece que a gente está falando um pouco grego, pensa o seguinte: quando você olha, por exemplo, tabela de carro, você fala, independente do carro, tá? Pensa num carro popular, um carro de entrada. Quando você olha que esse mesmo carro estava 40, 50 mil reais 2 anos atrás, e hoje esse carro ruma para 90, 100 mil reais, o que acontece? Você só vai adquirir aquilo se for realmente necessário, se for uma demanda dos seus negócios, se for uma questão que não tem como você fugir. Caso contrário, você vai adiar. Isso funciona para a maioria das commodities. Às vezes a gente pensa, mas independente do quanto a gasolina subir, eu vou ter que continuar abastecendo meu carro porque eu preciso trabalhar. Sim, mas se isso chegar num limiar em que começar a reduzir o consumo das pessoas, significa que os preços vão aumentando, as empresas de commodities ficam bem posicionadas, mas por outro lado a demanda começa a ser destruída. Se a gente for bem observar, parte do provável hard landing que eu falei aí na minha última participação, que deve acontecer nos Estados Unidos e na Europa, vem justamente por causa disso. Ultimamente, né, você falava muito nos Estados Unidos, principalmente porque existe um pricing power, as empresas passam os choques de custos para os consumidores e ninguém reclama. Só que isso é limitado. Não se esqueçam jamais, você nunca vai passar preço ad infinitum para o consumidor, porque uma hora ele vai parar de consumir. Parece muito óbvio, mas muita gente está se esquecendo desse detalhe. E no final das contas, como o Brasil é um grande player de commodities, ele está muito bem posicionado, e isso é uma boa notícia. Isso pode trazer efeitos sociais, isso pode trazer certas revoltas. Aqui na América Latina, isso já começa aí a chamar a atenção. Isso pode movimentar ações de governos em termos de regulação, de estoques mínimos, de reduzir exportações. Isso pode mover muitas alavancas ainda dos mercados globais. Mas em todo caso, pelo menos a priori, aí, se a gente for olhar, como o Brasil é um país que depende, infelizmente, mais de capitais ligados a fatores conjunturais, né, de épocas específicas, do que estruturais, porque a gente ainda tem muitos problemas estruturais para resolver, essa é uma notícia boa para o Brasil. Commodities estarem em alta e com todos os sinais do mundo de que essa pressão altista sobre todas as commodities tende a continuar, é uma notícia boa para o Brasil, principalmente para a parte de arrecadação e tudo, que inclusive acaba contribuindo aí, pelo menos
dar certo subsídio para que o governo, se pensar em fazer alguma atuação de controle de estoques, alguma coisa do tipo, para que o governo pegue isso desse tipo de recurso e não crie novos subsídios que aí distorcem mercados e tudo mais. Mas commodities para cima, o Brasil está bem posicionado, outra boa notícia. Caio, falando agora um pouquinho sobre essas previsões aí do PIB, né, revisadas aí para cima, muitos analistas aí avaliam uma cautela, né, com os efeitos da espera eleitoral, também uma Selic em efeito completo aí no segundo semestre, né? Qual que é a sua expectativa então para as próximas divulgações aí das contas públicas, né? Há espaço aí para resultados melhores? Acredito que sim, porque as expectativas que existiam na virada do ano, elas eram bastante negativas. Um fenômeno aí que a gente pode chamar de antecipação de processos, que é uma certa angústia, né? Os mercados, de fato, eles antecipam processos, eles trazem aí a tempo presente, a valor presente, perdão, por exemplo, grandes riscos eleitorais, grandes possibilidades aí que podem acontecer. Se ganhar fulano vai mudar tal coisa, se ganhar Beltrano vai acontecer outra coisa, se quem está lá continuar e tudo mais. Mas enfim, existem dois grandes fatores que, a meu ver, eles contribuem para que as previsões sigam melhorando um pouco, mas cheguem a um certo teto. E esses dois fatores são exatamente esses que você elencou. O primeiro é a espera eleitoral e o segundo é a Selic em efeito completo. Por espera eleitoral, a gente entende o seguinte: grandes investimentos feitos aí em grande monta, com foco em longo prazo, eles não são feitos quando você tem a sensação que o seu dinheiro vai ser queimado em praça pública. Isso aí, se pareceu distante, pensa aí algum candidato ou candidata que você já tenha ouvido falar: caso eu ganhe, eu vou reverter tal privatização, eu vou desfazer tal mudança regulatória. Enfim, você investiria o seu dinheiro, se você tivesse alguns bilhões de reais para investir num outro país que tem aí muita coisa para ser ajeitada, você investiria antes de definições dessa natureza? Muita gente não investe. Muito capital não especulativo, capital com foco mais de investimento de longo prazo, espera definições maiores. Então, tem esse primeiro lado, esse compasso de espera tende a fazer o PIB chegar num certo teto. As previsões têm melhorado, né? Haviam bancos aí que previam até recessão, que agora falam em 1,5% de crescimento, enfim, é uma mudança bastante grande. Mas enfim, e o segundo efeito, o segundo ponto disso, que eu chamo de Selic efeito completo, é o seguinte: o aumento na taxa de juros, ele não é sentido de imediato. Não é o Banco Central sair da reunião do Copom, a gente mudou 1 ponto percentual que vai mudar financiamento de casa, vai mudar financiamento de carro, vai mudar todas as tarifas da economia. Perdão. O efeito da Selic, existem alguns estudos que dizem que ele demora cerca de 8 meses para chegar na economia. Então, o que significa isso? O patamar atual de Selic é de 12,75% ao ano. 8 meses atrás, em outubro do ano passado, era de 7,75%. Era de menos de 8%. E no começo do ano passado, era de 2%. Então, se a gente for parar para pensar, no segundo semestre, boa parte dos efeitos, dos aumentos que a gente viu serem realizados do quarto trimestre do ano passado para cá, vão começar a ser sentidos. Por quê que isso é um fator importante que deve ser levado em consideração? Ponto 1, a gente já está em território contracionista, que é quando a taxa de juros ela serve para desaquecer a economia. Ela está acima do neutro ali, né, que todas as vezes que a gente fala muito do Fed aqui, né, do Fed entre 2 e 2,5. Aqui no Brasil entre 7 e 7,5, talvez até um pouco mais, nós estamos em 12,75. Mesmo com o efeito ainda não totalmente presente nos juros em toda a economia, de fato já estamos acima desse terreno. Em segundo lugar, a inflação ela permanece persistente. Se a gente for parar para pensar, temos aí dados muito positivos, a economia, apesar desse dado que saiu aí, se eu não estou enganado ontem ou anteontem, uma previsão que era de 1,2% e cresceu 1% o PIB no trimestre, mas enfim, ainda assim dados positivos. A inflação ela segue persistente. Nos últimos meses ela tem batido recordes aí dentro do plano real para o mês, então isso é uma coisa bastante complicada. Isso significa que a taxa de juros está em 12,75, o ajuste, o aperto fiscal, o aperto monetário, perdão, ele vai continuar, não sabemos se ele vai para 13, para 13,25, para 13,5, 14, enfim. Só que a má notícia é que muito provavelmente essa taxa de juros deve ficar acima disso, ela deve ficar mais alta e muito no território contracionista,
por mais tempo do que o que a gente gostaria, principalmente porque a inflação segue persistente. Então, se for para colocar uma previsão aqui de PIB, a previsão do Terraço é que a gente deve fechar 2022 em função desses efeitos de espera pelas decisões eleitorais. E lembrando, decisão eleitoral não é só executivo, viu, pessoal? Congresso também. Se chegar no final do ano e tem um presidente que tem uma orientação, Congresso que tem outra, a coisa vai continuar travada, investimentos podem ser revertidos, isso também é problemático. Mas, enfim, primeiro ponto por esse compasso de espera eleitoral e segundo, por aguardar a Selic entrando em seu efeito completo. Em função desses dois fatores, apesar de muitas previsões estarem superando 1%, nós do Terraço temos que deve ficar em torno de 1%, ao redor de 1%, e a minha visão pessoal é de que fique na faixa entre 0,7% e 1%, levando em consideração que esses fatores limitantes que são colocados, que foram apresentados aqui, eles tendem a ficar mais presentes a partir do terceiro trimestre. Nós estamos agora no dia 3 de junho, muito provavelmente daqui um mês e meio, essas previsões devem chegar a um certo teto, do qual nós vamos observar que muito provavelmente ficaremos próximos quando esse ano se encerrar. Legal. Agora, o Caio, os papéis da Eletrobras, eles estão cedendo, né, junto ao Ibovespa e caem nessa sexta-feira. O período de reserva para as ações, né, da estatal começa hoje, com expectativa da operação aí movimentar cerca de 30 bilhões de reais. O que você espera dessas ações agora com a privatização? Quem comprar vai ter que tipo de surpresa, positiva ou negativa? Isso tem total relação com esse compasso de espera. Por quê? Essa privatização, né, que por um lado ela é muito positiva, ela tem muitos aspectos positivos, né, destrava investimentos, é muito interessante que ela aconteça. Por outro lado, ela tem alguns jabutis aí de setor de óleo e gás e tudo mais. Não de óleo, perdão, mas de gás. Mas em todo caso, uma privatização dessa que mexe com aquela velha história que alguns candidatos sempre levantam, patrimônio do povo, não pode mexer nisso, segurança estratégica, aqueles termos que o Estado sempre gosta muito de utilizar para manter em suas mãos alguns determinados poderes. Enfim, né, a gente conhece isso aí, o Brasil é velho de guerra, a gente tem há muitas décadas, mas enfim, esse tipo de privatização que muita gente também costuma colocar na mesa, foi feito sem discussão e aos solavancos, a depender da decisão que a gente tiver nas eleições, isso pode ser alterado. Só que também, se a gente for parar para pensar, são alterações que não são tão fáceis de serem feitas, porque ao mesmo tempo que para você iniciar a atividade de uma empresa estatal, você precisa passar pelo Congresso, e para você fazer desestatizações e afins, você também precisa passar pelo Congresso, para você fazer com muitas aspas aqui, reestatização, também não é automático, não é o presidente chegar lá, não, então a gente vai reestatizar a Petrobras, não, né? A gente vai reestatizar a Eletrobras e tudo mais, isso não é automático, tem que passar pelo Congresso. É quase a mesma dificuldade, talvez um pouco menor, né, porque tem mais apelo popular isso, mas é quase a mesma dificuldade de você promover o próprio processo de estatização, de você colocar aquela fatia à venda. Mas no final das contas, a única surpresa que muito provavelmente as pessoas vão ter é caso sejam empreendidos esforços nessa direção, de desestatização. Porque Eletrobras, por ser um setor de energia, setor de energia, ele tem foco no longo prazo, quando você destrava investimentos, você permite que ao longo de um horizonte aí de 10, 15, 20 anos, o valor também seja destravado. Só você olhar, por exemplo, aí a privatização da Vale nos anos 90 e fazer um comparativo do tamanho do crescimento dela, mexendo com o mesmo business e o mesmo negócio, mas fazendo investimentos mais focalizados e tudo mais focados em eficiência. Dos anos 90 para cá, o tamanho, né, a quantidade de vezes que a Vale se multiplicou. A Eletrobras tem o mesmo potencial, um pouco mais concentrado, porque energia é uma coisa, né, um pouco mais delicada de ser lidada, mas eu acredito que a única surpresa fique a cargo do período de lock, né, que ficam ali as ações, que se eu não estou enganado são de 12 meses. Nesse período, se acontecer alguma grande mudança, a pessoa congelou ali o FGTS dela e pode ter uma grande perda. Mas ao longo do tempo, tende a ser uma operação positiva, realmente. Primeiro porque o FGTS tem aquele rendimento que é, né, conhecido aí por ser muito baixo. E segundo lugar, porque destravando investimentos e a gente continuando numa trilha aí que vem desde Temer e continua agora com Bolsonaro,
de boa regulação, de pensar em projetos de maneira mais racional e mais focada em eficiência e menos em qualquer ideologia ou qualquer besteira que acabar travancando investimentos, esse tipo de empresa, a partir do momento que ela ficar mais sob comando privado e focar mais em investimentos mais racionais, por assim dizer, ela tende a crescer muito. Não é uma coisa de curto prazo, tá? A gente vemos assistindo aqui falar, então vou comprar a Eletrobras amanhã, vou vender daqui 6 meses. Não é uma boa ideia. Esse tipo de investimento, ele passa por muitas oscilações, ele passa por muitos caminhos, mas ele entrega muitos resultados ao longo do tempo. A única surpresa realmente é se alguém que entrar lá, seja o que já está, ou alguém que o substituir, empreender esforços nessa direção, de falar assim, não, vamos reestatizar. Aí realmente é complicado. Aí pode passar por grandes sustos. Mas dificilmente vai render menos com o FGTS. Não estou prometendo nada, hein, pessoal? Isso aqui não é uma recomendação. Avalie aí qual que é a sua situação, seu risco perante investimentos e tudo mais. Mas, sinceramente, difícil falar que é uma má ideia quem fizer essa troca aí, sobretudo que tiver um horizonte de longo prazo, manter aquele dinheiro ali aplicado. Perfeito. É isso aí. Certo. Tá certo, Caio Augusto. Muito obrigado, então, pela participação com a gente nesta sexta-feira. Economista, o Caio que é o economista do Terraço Econômico. Muito obrigado pela participação, hein? Bom final de semana. Valeu, gente. É isso aí, gente. Valeu, obrigado, bom fim de semana. E, como eu sempre falo aqui, precisando do Terraço, é só chamar que a gente está aqui. Com certeza, a gente sabe bem. Valeu, Caio. Um abraço para você.